Minhas irmãs trabalhadoras, meus irmãos trabalhadores, cada 1º de maio carrega um tempo eterno e traz também um momento único. Este, infelizmente, é o 1º de maio do pior momento da moderna história brasileira. Mas exatamente por isso tem que ser também o 1º de maio de mais compromisso de luta e de maior carga de esperança das nossas vidas. Esse é o 1º de maio do maior número de mortes de brasileiros inocentes e indefesos, vítimas da parceria trágica entre um vírus mortal com um governo criminoso. O 1º de maio de maior número de desempregados, que já passam de 14 milhões. O 1º de maio com o maior número de trabalhadores jogados cruelmente na informalidade, sem nenhum tipo de garantia. O 1º de maio do maior número de brasileiros com fome. O 1º de maio com os maiores índices de desigualdade. O 1º de maio de menor poder aquisitivo do salário mínimo dos últimos 15 anos. E a carestia de volta aos lares dos brasileiros. O 1º de maio de maior desmantelo da indústria nacional. O 1º de maio com as maiores ameaças do Estado sobre a organização sindical. O 1º de maio da sociedade brasileira mais dividida e polarizada. O 1º de maio da divisão de ódio mais cruel da nossa história. Só poderemos sair dessa tragédia se entendermos por que chegamos aqui. E só sairemos mais rápido se todos nos unirmos na busca das melhores soluções para o Brasil. Não podemos nos enganar. Chegamos ao ponto que chegamos porque os sucessivos fracassos de modelo econômico, modelo político e práticas morais nos arrastaram para essa tragédia odienta chamada bolsonarismo. Entraram governos e mais governos e todos repetiram o mesmo modelo econômico, variando apenas a perfumaria e a intensidade dos erros. Só sairemos deste círculo vicioso se construirmos juntos um novo projeto nacional de desenvolvimento, capaz de despertar e mobilizar as nossas energias produtivas e criativas mais profundas. Se desenharmos juntos novas formas mais eficientes e mais duradouras de diminuição das desigualdades, da miséria e do desemprego. E não nos iludirmos com fogos de palha que rapidamente queimam nossas esperanças. Somente sairemos dessa tragédia se acelerarmos a criação de oportunidades para todos, se revolucionarmos a qualidade e o acesso ao ensino, dando ao filho do trabalhador escolas tão boas ou até melhores do que a dos filhos dos patrões. Se aperfeiçoarmos o SUS, que pode se transformar no melhor modelo de saúde pública do mundo. Em suma, se desenharmos juntos uma forma melhor de fazer política no curto, no médio e no longo prazo. No curto prazo, precisamos usar os instrumentos democráticos para impor controle aos desmandos do atual governo. E ninguém tem mais força e legitimidade para isso do que vocês, irmãs trabalhadoras e irmãos trabalhadores. Mas só poderemos fazer isso com mais luta, mais mobilização e principalmente mais democracia. Com a luz divina, a força do povo e a força do voto. Viva o 1º de maio! Viva as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil! Abaixo Bolsonaro genocida! Neste 1º de maio, data na qual o mundo todo se comemora o Dia do Trabalho, eu quero aproveitar para saudar as várias organizações sindicais que juntas estão organizando esses eventos que me parecem fundamentais. Por que eu digo que se parecem fundamentais? Por um lado, porque não é novidade para mim comparecer a uma solenidade do dia 1º de maio. Pelo contrário, a vida toda procurei prestigiar aqueles que lideram os trabalhadores brasileiros. Por outro lado, é fundamental hoje nós pensarmos nos trabalhadores porque há muito desemprego no Brasil. Eu diria que a questão fundamental do nosso país hoje é reabrir a economia de um modo tal que ela possa permitir que tenhamos trabalho, renda para as nossas famílias. Depois a educação, que também é fundamental. Então, nesse dia tão especial, eu desejo a todas as organizações que patrocinam este 1º de maio que nós tenhamos um futuro mais auspicioso, com mais trabalho, com mais possibilidades de viver melhor, não só individualmente, mas familiarmente. Muito obrigado e boa sorte a todos. Há um ano, no dia 1º de maio de 2020, o Brasil tinha cerca de 6 mil mortos por Covid-19. Neste 1º de maio, são em torno de 400 mil mortos. No 1º de maio de 2020, o Brasil batia recorde de desemprego, mas hoje superou. Hoje, chegamos a 15 milhões de brasileiros desempregados, 32 milhões de subempregados,
e 4 em cada 10 trabalhadores exercem atividades precárias. Vivemos uma catástrofe sanitária e social. O país está submetido ao comportamento genocida de um governo que despreza a vida e desdenha dos que choram pelos seus mortos. Ao destruir direitos e revogar conquistas alcançadas pelos trabalhadores ao longo de 13 anos de governos progressistas, o governo neoliberal e neofascista jogou o país no abismo. Fábricas estão fechando e deixando milhares de operários desamparados. Pequenos negócios entram em falência sem nenhum apoio. É deliberado o desprezo do governo pela saúde do povo. É intencional a recusa do devido apoio aos desempregados e à população que vive em situação vulnerável. No ano passado, o governo cancelou o auxílio emergencial em dezembro, adotado por exigência dos partidos de oposição. Agora volta a pagar com a metade do valor e reduz a população beneficiada. O golpe neoliberal e neofascista já tinha criado a dramática realidade de mais de 100 milhões de brasileiros vivendo com menos de R$ 413 por mês. E isso antes da pandemia. O altíssimo desemprego e as infames condições de trabalho precário e intermitente, legados pela reforma trabalhista, aliados ao desleixo do governo no combate à pandemia, são responsáveis por produzir os níveis devastadores de fome, miséria e mortes. Neste 1º de maio, vamos lutar pela reconstrução do Brasil. E sabemos que isso deve começar pela garantia de vacina pública e gratuita para todos, uma renda emergencial digna de no mínimo R$ 600, extinção da emenda do teto de gastos e defesa intransigente da soberania nacional. Devemos enfrentar este governo de índole fascista, neoliberal e genocida, e esta elite egoísta que se coloca sempre de costas e insensível ao sofrimento da população. Eles não têm compromisso com a defesa da saúde, dos empregos, da soberania e do meio ambiente. Pensam apenas no lucro fácil e rápido ou em se manter no poder. Mas nesse 1º de maio também se manifesta a força da esperança. O reconhecimento da inocência de Lula é uma vitória da justiça e da democracia e abre uma forte e promissora perspectiva para a luta e a organização do povo brasileiro. Está assim aberto um caminho para a reconstrução do Brasil. Sem dúvida, vamos continuar lutando pela democracia e pela vida. Por um 1º de maio, pela vida, por democracia, emprego, vacina para todos. Fora Bolsonaro. Minhas amigas e meus amigos, este é um 1º de maio triste para os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país. Um dia de luto pelas 400 mil vidas perdidas por conta do Covid-19. Muitos delas porque o governo Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que lhe foram oferecidas. Pelos 14 milhões de desempregados, vítimas de uma política econômica que enriquece os milionários e empobrece os trabalhadores e a classe média. Pelos 19 milhões de brasileiros que estão hoje passando fome, abandonados à própria sorte por este governo. Mas o que eu mais desejo, de coração, é que esse Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras seja também um dia de esperança. Sabemos o tamanho do nosso desafio. Nosso país está sendo devastado pelo governo do ódio e da incompetência. Mas sabemos também a nossa força. Num passado muito recente, fomos capazes de construir juntos um novo Brasil, que o atual governo se esforça todos os dias para destruir. O pleno emprego, conquistado pelos nossos governos, deu lugar a uma taxa recorde de desemprego e desalento. Além dos 14 milhões de brasileiros desempregados, 6 milhões desistiram de procurar trabalho porque sabem que não vão encontrar. 38 milhões estão subempregados, sobrevivendo de bicos. São ao todo 58 milhões de trabalhadores sobrevivendo em condições precárias. Ao número recorde de desempregados, somos mais de 4 milhões de brasileiros que trabalham na informalidade para aplicativos. São na maioria jovens, que arriscam a vida no trânsito das grandes cidades, trabalhando até 14 horas por dia, sem qualquer direito ou proteção social.
sem 13º, férias, descanso semanal, previdência, afastamento remunerado em caso de acidente de trabalho. Enfrentam jornadas estafantes e perigosas para enriquecer patrões invisíveis, os bilionários donos dos aplicativos, que se recusam a reconhecer e a honrar seus direitos trabalhistas. Mesmo assim, em plena pandemia, o governo nega ao povo um auxílio emergencial de R$600 para que ele seja capaz de suprir suas necessidades básicas. Meus amigos e minhas amigas, nos últimos anos andamos para trás. A economia brasileira encolheu e é hoje 7% menor do que em 2014. Já tivemos entre as 7 maiores economias do mundo. Hoje descemos ladeira abaixo, ocupando a 12ª colocação. Entre 2015 e 2020, 37 mil indústrias fecharam as portas, o equivalente a 17 por dia. Sem qualquer apoio do governo, as micros e pequenas empresas, que geram 75% dos empregos formais, são as mais atingidas. Como se não bastasse a incompetência e o descaso desse governo, a Operação Lava Jato destruiu setores estratégicos da nossa economia, sobretudo a construção civil e a cadeia produtiva de óleo e gás, beneficiando empresas e governos estrangeiros. Por conta da Lava Jato, o Brasil perdeu 172 bilhões de reais de investimento produtivo. Deixou de recolher na forma de impostos diretos quase 50 bilhões de reais. O juiz, que teve sua parcialidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, e os procuradores da chamada Força Tarefa são responsáveis também pela destruição de 4 milhões e 500 mil postos de trabalho. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil, o povo, as trabalhadoras e os trabalhadores, as crianças, os jovens e os aposentados não deveriam estar passando por tanto sofrimento. Minha indignação diante de tanta injustiça é muito grande. Mas ainda maior que a indignação é a minha confiança no povo brasileiro. Ele é maior do que essa gente que está destruindo o nosso país. O Brasil vai dar a volta por cima. Não podemos perder a esperança. Porque a primeira coisa que nossos inimigos tentam matar em nós é a esperança. E um povo sem esperança está condenado a aceitar migalhas, a ser tratado como gado a caminho do matadouro, como se não houvesse outro jeito. Nós já provamos que existe outro jeito de governar. Que é possível garantir a cada trabalhador e a cada trabalhadora um salário digno, a segurança da carteira assinada, o 13º salário, as férias remuneradas para descansar ou viajar com a família. É preciso acreditar que o Brasil pode voltar a ser um país de todos, com geração de empregos, salários dignos e direitos reconquistados, com saúde e educação pública de qualidade, um país de livros em vez de armas, de respeito ao meio ambiente e às minorias, do amor em vez do ódio. Nós já construímos uma vez este Brasil e juntos vamos construir de novo. Trabalhadores, lutar sempre, desistir jamais. Viva o 1º de maio!